Olá, eu sou o João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia, todas as semanas aqui conosco no canal 19 da NET TV Santa Maria. 7 anos no ar, junto com vocês e para vocês. Muito obrigado. Sempre agradecendo os nossos apoiadores culturais. Fadisma, a experiência que você merece e que o mercado exige. Qualidade e inovação na educação para um futuro de oportunidades. E Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. Há 30 anos no mercado imobiliário de Santa Maria. Muito obrigado para vocês que permanecem unidos conosco, trazendo aqui pessoas, assuntos interessantes do seu interesse. Hoje, como vocês viram, estamos novamente aqui nos nossos estúdios com um assunto importantíssimo, assunto que nós debatemos ao longo de todo o mês de setembro, que se refere à campanha Setembro Amarelo. E está aqui conosco a doutora Marta Helena Oliveira Noal. Ela é psiquiatra da Universidade Federal de Santa Maria e coordenadora do projeto de extensão Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio da nossa universidade. Marta, muito obrigado por estar aqui com a gente. Importantíssimo esta avaliação, enfim, este bate-papo que a gente vai ter aqui a respeito de como foi o Setembro Amarelo e, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que tem o know-how e que tem um conhecimento bastante profundo a respeito deste assunto e que, como nós estávamos falando durante o momento antes de entrar o programa, a respeito da nossa paixão pela prevenção. Então, é justamente essa a discussão. Muito obrigado, Marta. Obrigada também pelo convite, Vargas. Bem, Marta, como é que tu foi o planejamento, enfim, né? Eu sei que tu tivesses uma participação muito profunda, né? Durante todo o mês de setembro, que estamos encerrando agora. Como foi a tua avaliação durante toda essa programação de prevenção? Então, eu penso que foi muito positiva. Na verdade, o setembro começa bem antes e termina bem depois. É verdade, né? É que a gente fica imaginando, Marta, que o trabalho é de 1º a 30. Não. O trabalho é muito anterior, né? É muito anterior. De planejamento. E de planejamento, exatamente. A gente vem desde junho, num coletivo de vários setores, de vários lugares da universidade, da prefeitura, da 4ª Coordenadoria Regional, de outras universidades também, a UFN, a FISMA. Perfeito. Vários apoiadores, enfim, desde junho na organização do Setembro Amarelo, que se encerra, então, hoje. Exato. Mas também a gente poder falar, essa oportunidade de estar aqui me permite falar sobre isso, de uma preocupação de quem tem se envolvido com o Setembro Amarelo, que nós trabalhamos o ano inteiro com prevenção. Correto. Né? Eu, sim. especificamente no meu setor, eu trabalho muito com prevenção secundária, às vezes prevenção primária, quando nos é permitido, sim, mas em geral com prevenção secundária e terciária. Só que agora, com essas campanhas nos últimos anos do Setembro Amarelo, as pessoas têm essa impressão que é só no setembro que a gente tem que pensar nisso. Exato. Então, a oportunidade de poder falar que prevenção de suicídio é ter qualidade de vida, ter relações saudáveis, ter ambientes saudáveis, ter acesso à saúde o ano todo. Porque senão eu tenho me preocupado que nos envolvemos tanto na organização de eventos, assim, bem específicos, bem pontuais, isso nos gasta
muito tempo, muita energia, né? Nos traz uma gratificação enorme em termos de resultados também, mas parece algo um tanto hipócrita. Verdade, né? A gente verdade. falar sobre o assunto e dizer todo mundo tem que ser solidário, todo mundo tem que ser inclusivo, não podem ser preconceituosos, não podemos ter estigma. Bom, e aí vira o setembro e no outubro todo mundo continua... Ou seja, quando virou o calendário do 30 para o 1º de outubro, nós trocamos o assunto. E aí, Marta, é importante isso que tu estás falando aí, porque nós estamos trazendo para a comunidade esses meses preventivos, como por exemplo, nós estamos entrando agora no outubro, que vai se chamar então o Outubro Rosa. Exato. Né? Toda a questão aí do câncer de mama. O novembro é o Novembro Azul, né? Que trata especificamente do homem, a prevenção do câncer de próstata. Então, é verdade, com essa situação, as pessoas elas ficam talvez com um pensamento fixo só naquele período. E não, como tu falaste aí, todos esses assuntos são extremamente importantes, porque nós estamos falando sempre da prevenção, mas nós não podemos tratar, por exemplo, a questão do suicídio tão somente no Setembro Amarelo. Exato, Eu compreendo que a mídia faz o seu papel até como, sim. Esse é um mês que... nós não queremos aqui, Marta, de forma alguma dizer, não deveria, coisa boa que está existindo isso, coisa boa, mas isto tem que ser levado o ano inteiro. Nós precisamos trabalhar e fazer com que as pessoas que nos assistem, que nos acompanham, elas tenham esta consciência de que elas precisam trabalhar o ano inteiro, né? Enfim, junto com a sua família, com seus amigos, colegas de trabalho, enfim, que a gente sempre debate esse assunto. Exato, E especialmente na questão de capacitação das pessoas-chave. Né? Porque senão também as famílias ficam impotentes, às vezes não sabem como ajudar, né? E as pessoas, os amigos, os colegas podem até observar que há alguma preocupação, alguma medida que precisa ser tomada, mas qual medida? Isso, né? isso. Então, quando tu perguntaste assim, sobre o setembro, a gente tem um balanço muito positivo, fizemos várias ações. A primeira delas foi no dia 10 de setembro, que foi o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, né? dia D, exato. E fizemos uma feira de saúde mental no Parque da Economia Solidária, aqui na Medianeira, reuniu cerca de 350 pessoas. Que maravilha. Né? Então, uma feira para promover saúde, para integrar serviços, as pessoas conhecerem quais são os serviços, quais são as ofertas. Outra coisa importantíssima, exato, né? Esta união de esforços, da rede. Porque existe uma rede, mas muitas vezes ela é dispersa e desconectada. E aí ela perde esse conceito de rede. No momento que tem nós, mas eles não são interligados, a gente fragiliza essa rede de segurança. Perfeito. Então a feira foi muito para oferecer às pessoas saber, descobrir o que existe. Então houve escolas que levaram projetos que estão trabalhando com seus alunos em termos de valorização da vida, de vitalidade, né? De cultura, de saúde, de sanidade mental. Também algumas unidades básicas de saúde, estratégias de saúde da família, levaram seus grupos de convivência, grupos de saúde mental, serviços das universidades, das faculdades, para que se conversassem. Não é? Alguém que é da educação poder descobrir que no CAPES, o equilibrista, o CAPES infantil, tem uma oficina que pode encaminhar os alunos. Perfeito. Entende? É poder uma troca de informações para que as pessoas saibam o que está acontecendo dentro do processo. Exato. E começar com a feira também foi começar o setembro com algo leve. Sim. Porque a gente não previne suicídio falando sobre suicídio, a gente previne suicídio falando sobre vida, melhorando a qualidade de vida das pessoas, melhorando o acesso à saúde, podendo trazer educação em saúde, a ela perder a vergonha, o preconceito de buscar ajuda, não é? Então a feira foi estratégica para a gente ter esse momento assim, que era promoção de vida, era trabalho, né? Nós estávamos todos trabalhando, mas trabalhando num sentido de dizer, é pelas beiradas, né? Aqui no sul a gente devagarinho, tem pelas beiradas. Né? É o comer o mingau ou a sopa pelas beiradas. Então, é pelas beiradas, é poder
enaltecer as questões que nos previnem, que nos protegem, não ficar falando assim Sim. sobre o suicídio diretamente. Sim. Depois, no dia 25, agora semana passada, a gente ainda está com a repercussão do evento, porque foi algo bem intenso mesmo, né? Já faz 6 edições que nós organizamos o Encontro Regional de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio. Essa foi a 6ª edição e bateu totalmente os nossos recordes. Que coisa boa. Nós conseguimos levar 1.200 pessoas ao Centro de Convenções da UFSM. 1.200 pessoas, Marta? Lotou. Nós tínhamos uma expectativa de 800 pessoas, cerca disso. E foi, né, o auditório tem capacidade para 1.200, lotou, ocupou o mezanino, que ficou pela metade ocupado, então tinha raras cadeiras vazias. Foi nesse evento que teve um professor que falou a respeito de um assunto bastante interessante, não foi nesse evento, né? Exatamente, nós trouxemos o Carlos Henrique Aragão Neto, Isso. que ele é do Piauí, é um conferencista, ele é uma pessoa que trabalha com essa questão de autolesão, né? Que a gente até então chamava automutilação aqui no Sul. Veio para mim a informação de automutilação. A gente não está sendo assim, chamado assim. Né? A gente traduz assim porque é assim que se fala aqui no Sul. Sim. Mas aprendi quarta passada. Olha aí, ó. Por que autolesão sem intenção suicida é o termo mais correto. Ele terminou o doutorado dele sobre isso recentemente. Então, é uma pessoa que está super atualizada. Plena autoridade em falar sobre isso. E aí o que ele traz é que a automutilação já virou um termo sujeito a estigma. Então, autolesão sem intenção suicida é um termo difícil, comprido, difícil de guardar para quem não é da área, no caso. Mas que seria uma forma de a gente não começar a carimbar, né? Teu braço está marcado, tu é um automutilador, sabe? Perfeito. Então a gente já de início, porque é um assunto relativamente novo, né? Faz anos que isso já acontece na nossa realidade no Brasil. Mas em termos de estudos e mesmo de notificações, de dar essa visibilidade para essa questão, é muito recente. Então a gente já chega com um assunto que está nos demandando com uma visão, assim, nós não podemos criar um preconceito em relação a isso. As pessoas que estão fazendo autolesões, provocando isso em si próprias, elas não estão bem. Elas estão sofrendo muito. Assim como as pessoas que estão sob risco de suicídio, elas estão sofrendo muito, elas estão de certa forma adoecidas, e é isso que a gente precisa divulgar na mídia. Então aí na mídia e nos congressos, em todos os lugares. Né? Primeiro, Marta, se observa que diante desta tua manifestação, podemos sem dúvida nenhuma nós dizermos que o Setembro Amarelo foi um sucesso, né? Foi um sucesso. Por quê? Porque só pela última parte agora, envolvendo as duas grandes atividades, a do dia 10, que foi lá no Parque da Medianeira, lá embaixo, e a questão do seminário, que bateu o recorde com mais de 1.000 pessoas, se vê então que o grande objetivo foi alcançado, que é este compartilhamento, né, de informações, e eu sempre digo, Marta, que é a questão de nós lançarmos as sementinhas, né, num terreno fértil, que tem uma probabilidade muito grande de que todas elas irão brotar e frutificar. Então, eu tenho absoluta certeza de que foi um sucesso esta parte. Sem dúvida, especialmente pelo público que a gente queria atingir. Isto, que foi... número, claro, o número já diz, né? Foi um sucesso pelo número de procura, assim, foi algo impressionante. Nos primeiros dias a gente já tinha 800, 900 inscrições. Então, seguramente, às vezes até tem bons shows na cidade que não levam tantas pessoas para centro de convenções, né? Que é uma pena. Mas não só pelo número, mas o público que a gente conseguiu atingir.
Por exemplo, quando nós tínhamos uma expectativa de 800 pessoas, porque a gente sabia que tinham 500 vagas reservadas para professores da rede de ensino médio. Quer dizer, nós iniciamos já com 500 vagas preenchidas. Exatamente. Bom, no início a gente nunca imaginou centro de convenções, né? Exato. A gente começa a organizar um evento pensando no auditório para 400 pessoas, 500 pessoas. E quando nos chegou essa informação, nós temos o desejo, a demanda de professores municipais de assistir esse evento e não um representante de cada escola. Sim. O quanto mais ficou possível. Liberado para quantos quisessem. Exatamente. Inclusive a gente teve um apoio financeiro da Secretaria de Educação, que pagou as passagens do palestrante. Cada um, tivemos vários patrocinadores, Sim. Cada um foi ajudando deu o de apoio uma necessário. forma, né? Mas a educação merece destaque aqui, porque realmente eles sabem e tem que partir por aí, né, Marta? Eles sabem de uma necessidade de capacitação dos professores. E também da rede estadual, né? Nós sabíamos que tinha cerca de 200 professores com interesse em participar. Então, nos interessa. Capacitar professores, capacitar profissionais de saúde, capacitar agentes da segurança pública. Porque serão os multiplicadores. Os multiplicadores. Então, esse público não interessava assim, encher de alunos necessariamente, né? Leva uma turma inteira, cada professor leva a sua turma. Não é o nosso objetivo. Não é? Claro, ele era um evento aberto para quem quisesse se inscrever, gratuito, mas o nosso objetivo é a base. A gente poder fazer uma sensibilização, uma formação rápida, né? Foram 8 horas de atividade, um curso de 8 horas com o Carlos Henrique. Então a gente imagina que quem participou saiu de lá sensibilizado para buscar mais estudos, né? Saiu com algumas diretivas também de onde buscar referências bibliográficas para aprofundar mais os estudos. Coisa boa. E isso nos gratifica muito. Não tem dúvida. Porque fazer por fazer... Por exemplo, eventualmente eu preciso rejeitar alguns convites de atividades, porque parece que virou moda fazer alguma ação no Setembro Amarelo. Tanto quando me convidaram, né, mas o que é, onde é, qual é o objetivo, porque a gente não tem mais tempo e não é nosso objetivo, nunca foi, ficar cumprindo tarefa, protocolo, né, o modismo. Nosso objetivo é atingir aquelas pessoas que precisam saber como lidar. Uma pessoa que atende, que trabalha no SAMU, né, na linha de frente, um profissional que atende num plantão. São aqueles segmentos que trabalham diretamente com Exatamente, com a patronato, UPA, USME, né, Casa de Saúde, enfim, profissionais que vão atender pessoas com esse nível de complexidade. É disso que a gente está falando, de pessoas que possam se capacitar para atender da melhor forma possível, para tentar diminuir a violência institucional que esse tema gera ainda, muitas vezes, não só em Santa Maria, eu estou falando de uma forma generalizada, como é um tema muito delicado, algumas pessoas têm o preconceito, inclusive, de atender quem busca ajuda. Então a gente tenta... mais isso também, né, Marta? Mais isso. Meu Deus. A gente Marta, tenta romper também nós vamos essa fazer questão. um intervalinho, tá? E aí depois nós voltamos com o segundo bloco para a gente dar continuidade a esse papo que tá legal, tá bem? Bem, vocês estão vendo que a doutora Marta, que participou de forma ativa, né, em todo o processo, desde o planejamento, como ela falou, que não foi só o setembro, né, que teve todo um planejamento, e você sabe muito bem que eu gosto muito dessa situação do planejamento, não se faz nada de inopino, enfim, nós vamos fazer isso amanhã, tem uma chance muito grande de não dar certo. Então, este planejamento ele é fundamental em qualquer situação e por isso atingimos, no meu entendimento, né, um sucesso absoluto dentro da questão do que se propôs o Setembro Amarelo. Nós vamos fazer um breve intervalo, não saia daí, já voltamos. Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. Intexol Soluções Inteligentes em Aquecimentos. Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado. Com Direito e Ciências Contábeis, educando para um futuro de oportunidade. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser.
A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. Sempre o agradecimento pelo carinho de vocês, né, pela forma como vocês nos recebem todas as semanas aí na sua casa. Hoje estamos fazendo aqui o balanço do encerramento do Setembro Amarelo. Um mês importante para aquilo que ele se propôs, falando de uma situação muito difícil, muito delicada, e por isso fizemos a questão de trazer aqui uma profissional altamente qualificada, uma médica psiquiatra, justamente para fazer este encerramento conosco, que é a doutora Marta Helena Oliveira Noal, né, médica psiquiatra da nossa Universidade Federal de Santa Maria. Marta, no primeiro bloco, nós conversamos sobre, tu falaste sobre a questão da primeira, segunda e terceira, me fugiu a... Prevenção primária. Primária, né? Uhum. Então, primária, secundária e terciária. Isso. Como que funciona essas fases, né? Primeira, segunda, terceira? Uhum. Prevenção primária é prevenir antes que o agravo aconteça, antes que exista um adoecimento. Sim, então é bem, claro, como o próprio nome já está falando, né? Deixa eu te dar um exemplo. O Setembro Amarelo não acabou com o 6º encontro regional, né? Isto. No dia seguinte, nós tivemos o Cine Mental. O Cine Mental é um projeto do Espaço Nise da Silveira e da AFAB, um projeto que eu coordeno também, aqui na universidade, no centro, na antiga reitoria. E é um projeto que já tem 39 edições, uma vez por mês, de exibição de filme seguido de debate. Isso é prevenção primária. Perfeito. Quem pode assistir esses filmes? Qualquer pessoa. Sim. Então, vai cinéfilo, vai estudante, vai profissional da saúde, pessoas que fazem tratamentos, familiares. Então, para algumas pessoas é aberto. Aberto, gratuito, enfim. Para algumas pessoas que vão ali, é prevenção primária. Eu estou cuidando da minha saúde mental, assistindo um filme de vez em quando, né? Pensando nas questões que eu vou escutar no debate, o que eu mesmo vou contribuir no debate, né? Então, oferecer espaços de reflexão, de pensamento crítico, de abrir visão de mundo para as pessoas hoje em dia, parece bobo, né? Verdade. Mas é tão pouco hoje em dia. Se for fazer essa análise, isso, que não deixa de ser uma prevenção primária. Então, vai lá, assiste o filme. Há pessoas que fazem prevenção secundária indo no filme. Nesse mesmo momento. No mesmo espaço. No mesmo espaço. No mesmo momento, no mesmo espaço. Ou seja, são pessoas que já tiveram um adoecimento e elas estão prevenindo uma reagudização. Então aí vem a importância, secundária. Marta. Ou seja, que eu eu tenho a consciência de que eu tenho um problema
Mais ou menos isso? Exatamente. Eu preciso primeiro me conscientizar, né? Não, mas o pessoal que frequenta lá, em geral, está muito consciente. Muito consciente. Inclusive, a gente tem um outro projeto ali que se chama Comunidade de Fala, que é a fala da comunidade. Na verdade, são pessoas que já tiveram seu processo de recuperação, de reabilitação, que aí é a prevenção terciária, digamos assim. Pessoas que já adoeceram, já internaram, já psicotizaram, já tentaram suicídio, enfim, cada uma delas com a sua trajetória. E característica. E superaram esse processo, continuam em tratamento, mas superaram aquele adoecimento, todo o prejuízo que a doença lhes trouxe. E hoje em dia está palestrando agora, dia 3. Nós temos uma atividade, mais uma. Nós vamos ter a atividade número 51, né? Palestra número 51 desse muito projeto. Muito bacana, hein? Então, a própria pessoa dando o seu depoimento. Contando a sua história para outras pessoas aprenderem e poder se resgatar, né? Sim. Ou se prevenir de não adoecer, ou se já adoecer, ter uma prevenção secundária. Bom, eu vou lá combater aquilo que está me prejudicando. E a prevenção terciária seria aquelas pessoas que já têm um prejuízo, já tem uma incapacitação, uma aposentadoria por invalidez, enfim, mas que ainda assim tem muito a resgatar, ensinar, inclusive, pra gente. Porque não Marta, não é uma situação assim, só olha, a partir de agora tu estás totalmente curado e tu falando como médica, tu diz assim, alta e pronto. Não, né? É um trabalho que tem que ser contínuo. Mais ou menos isso? Como para tantas outras doenças. Sim. Não é? Se a gente tem uma miopia, eu tenho miopia e astigmatismo, eu não tenho alta. Né? Eu optei por não operar. Exato. Não tenho alta, então, eu vou ter que usar ou um óculos ou uma lente o resto da minha vida. Tu sabe que vai ter Mas eu não posso me diminuir, me lamentar porque eu não tenho cura para o meu problema visual. Ou se não abdicar da lente do óculos, porque daí este problema ele vai cada vez piorar mais. Sem dúvida. Né? Então, e eu vou me dar mal. Né? Não vou conseguir ler uma lâmina que eu preciso, não vou conseguir dirigir adequadamente. Então, é uma metáfora para a gente pensar. Bom, a notícia é ruim, problemas psiquiátricos em geral não têm cura, sim, mas a notícia boa, eles têm reabilitação, eles têm tratamento, eles têm como serem corrigidos e a pessoa viver uma vida com qualidade, uma vida normal. Perfeito, sim. Como outras doenças, um cardíaco, um hipertenso, um diabético, bom, não tem cura, vai ter que ter alguns cuidados, alguns medicamentos a tomar ao longo da vida, mas isso não quer dizer que não tem uma vida íntegra, realizada, correto. Intensa. Buscando a felicidade. Exato. Marta, eu sempre trabalho, né, dentro da nossa profissão, a gente trabalha dando várias palestras, enfim, com vários profissionais da área da segurança. A gente sempre sente uma dificuldade em a pessoa admitir que determinada situação pode acontecer com ela ou com os familiares, enfim, aquelas pessoas que estão ao seu redor, né? Ou seja, aquele pensamento de que isso vai acontecer com o meu vizinho, eu não serei assaltado, né? Ninguém vai entrar na minha casa, enfim, tudo acontece com o meu vizinho, quem está do meu lado, comigo não. Essa situação nós podemos fazer um comparativo, que algumas pessoas possam pensar desta forma, ou seja, na minha família, ou seja, ter uma espécie de barreira. Não, bem capaz, meu filho, ele está normal, o jeito dele é assim mesmo, enfim, nós mascararmos uma situação muito... Sem dúvida. Isso é do humano, né? Os mecanismos de defesa. Mecanismo de defesa, de autodefesa. Por exemplo, a negação. Isso. Né? Ou a racionalização. Não, isso acontece lá na casa dos outros, não na minha. Perfeito. Então, o nosso inconsciente às vezes nos protege, às vezes nos coloca numas ciladas de onipotência, de não enxergar que
a vida é democrática, né? Correto. A vida atinge a qualquer um de nós, Sim. a qualquer momento, com qualquer situação boa ou ruim. Claro que a gente também pode construir um caminho que se proteja mais ou que se exponha mais. Sim. Lógico que Sim. nós temos uma responsabilidade de autocuidado nesse sentido. E o autocuidado inicial é esse, né? Poder identificar quando as coisas não estão indo bem, se eu não estou conseguindo lidar com o meu interior de forma adequada, se isso está trazendo algum prejuízo no meu dia a dia, por que não buscar uma ajuda? Né? Uma ajuda inicialmente de um amigo, de um familiar, de uma escuta qualificada. Perfeito, sim. Mas se ainda assim não for o suficiente, né? Grupos de pares funcionam muito bem, porque eu também não quero vir aqui para dizer todo mundo tem que ir a um psiquiatra, né? Não é isso, não é essa questão. Embora a psicoterapia ajuda muito, né? Pode Marta, ser com psicólogo. Existe ainda aquela questão do tabu, né? E a gente até fala, é evidente que nós temos que falar muito mais do conhecimento básico que nós temos das nossas características aqui do gaúcho, aquela coisa toda, de dizer o seguinte, não, tu tens que ir num psiquiatra. Não, psiquiatra é para louco. Isso. É para louco, né? Tu achas que este conceito, enfim, esse tabu, se é que nós podemos falar assim, ele está mudando? Olha, ele muda um pouco para frente, um pouco para trás, né? Sim. A gente anda com... Tu deve sentir isso? Sim. No teu consultório, enfim. Quando eu comecei na profissão, há quase 27 anos atrás, esse era o chavão, né? Era assim. Hoje em dia está bem mais flexibilizado esse estigma aí. Mas as pessoas ainda resistem muito. Assim, não, eu não preciso disso. E aí vem, de repente, aquela né? Ou mesmo quando tu falas assim das famílias, dos pais, não, meu filho não. A gente tem relatos de pessoas que foram descobrir que seus filhos estavam com autolesão, os braços todos cortados pela professora. Pois é, então quer dizer... A professora detectou e aí foi falar com os pais, porque o menino está sempre com a camisa... Né? E o objetivo não é chamar a atenção, muitas vezes as pessoas pensam, vai escancarar. Isso. Não. Sair gritando para todo mundo que fez aquilo. Não é isso. Não é. É um modo de chamar a atenção diferente, né? É poder canalizar uma dor que não está conseguindo ser reelaborada de outra forma, redimensionada para ser extirpada, né? Então se faz para dentro. E acontece, nós tivemos relato essa semana de situação que a escola detectou. Por isso a importância dessas figuras chaves, né? Exatamente, professor, que todos esses professores... Um amigo de confiança, poder trabalhar nas escolas essa questão de ter um espaço de escuta, que pode não ser a pessoa dizer, olha, não estou legal, estou me cortando. Pode ser o melhor amigo dele. Correto. Que vai lá dizer, olha, estou preocupado com o Joãozinho, o Pedrinho, que... Né? Tem alguma coisa que não está indo bem com ele. Mudou o comportamento. Eu não posso te contar porque ele me pediu sigilo, mas cuidem dele um pouco por mim e tal. Certo. Né? Então são responsabilidades que a gente pode tomar. Eu acho que aqui também é um espaço que a gente está falando com a comunidade, né? Deve ter pais, professores nos escutando, certamente. A gente pensar na questão da internet. De como nós podemos ficar atentos e como podemos ajudar pessoas que estão pedindo ajuda. Hoje em dia, as cartas de suicídio não vão pelo correio, nós podemos dizer que ela está terceirizando esse pedido de ajuda, né? Exato, Então, que grupos que os seus filhos estão, o que eles estão conversando. Marta, tu sabe que nós estamos entrando agora num assunto que dá um outro programa, né? Dá um outro programa. Não tem dúvida disso. E dá o 7º encontro regional de promoção da vida e prevenção do suicídio. Né? Em relação, assim, internet, dependência de internet, cyberbullying. Esse evento talvez, é quando... esse foi o que aconteceu. Esse é o que aconteceu, exato. Não, tô brincando. A gente ainda nem pensa no 7º, agora a gente precisa, no mínimo, botar os relatórios Tu precisa descansar um pouquinho e fazer a avaliação. Não é nem descansar, começar a botar relatório em dia. Marta, já estão me avisando que nosso programa está terminando. Tu vê como quando o assunto é interessante, o relógio voa. Marta, eu queria que tu deixasse para nós aqui, né, para todos os nossos telespectadores, uma mensagem, enfim, reflexiva, né,
que pudesse ela ter um poder de reflexão para tudo isso que nós vivemos durante o mês de setembro, mas principalmente a questão futuro, né? Do que está acontecendo agora para nós nos prepararmos para o futuro. Talvez a mensagem seja o mais básico possível, respeito ao humano. Respeito. Né? A gente está ultrapassando as linhas, está invadindo linhas, né, de assassinar as pessoas, de abusar moralmente, psicologicamente, sexualmente, judicialmente, enfim. Sim. Né? Então, falasse em todos os aspectos. Poderia terminar, né, com uma mensagem super científica aqui, do último paper, sabe? Mas não, a gente tem que voltar à base, assim, vamos respeitar uns aos outros, vamos ouvir uns aos outros. Olha só, Marta, que tu falaste agora, voltar à base, perfeito, né? Questão daquela questão da base familiar, da base escolar, né? O respeito ao professor, o respeito ao colega, enfim, o respeito a quem está ao nosso lado, ao nosso redor. A qualquer um, e a base familiar, seja que base for. Não é? Isto. Porque há poucos dias teve um homicídio de uma pessoa trans aqui na cidade. Isto. Agora, essa semana, esse final de semana, já teve outro aqui na região. Poxa, isso não me diz respeito. Sim. Isso. Não é? A gente respeitar a individualidade do outro, se ele é trans, se ele não é trans, não interessa para mim. Ele é um ser humano, uma vida que está ali, que precisa ser respeitado. Não é? Então, eu falando nisso, eu estou dizendo que respeitar tudo. Perfeito. Né? Respeitar o humano nas suas contingências, nas suas manifestações, o que for escolha, o que não é nem escolha. Não é? Respeito. Verdade. A gente está descuidando disso e as crianças estão aprendendo a não respeitar e a não serem respeitadas também. Aí vem o problema, porque se ela é criança, é nessa fase que elas têm que estar bem... A formação dela. Está em formação. E aí, Marta, eu quero te agradecer profundamente o tempo que tu dispuseste para nós aqui. Muito obrigado. Tenho certeza absoluta de que a forma como tu te expressaste, enfim, tu deixou aqui uma coisa muito importante, que é a gente cumpriu com o objetivo do nosso programa hoje. Então, e eu quero ao mesmo tempo já deixar um convite em aberto para ti, né, para de repente mais lá no final do ano, né, se tu pudesse voltar aqui para a gente incrementar ainda mais este assunto, né? Aproveitando este teu know-how, enfim, essa tua expertise para passar aqui para o nosso telespectador. Pode ser? Muito bem, vamos conversar. Eu estou te fazendo essa pergunta no ar, ela não pode dizer não, vocês viram? É uma estratégia nossa aqui. Mas enfim, colocar Marta, à disposição, né? Espaço Luiz da Silveira e a FAB, que é no quinto andar da antiga reitoria. Nós temos grupos terapêuticos, tem o cinema, tem abordagem familiar, tem oficinas, olha enfim. Aí, é um espaço, um projeto de extensão da universidade, um espaço aberto, gratuito. Bacana. Para quem precisar. Marta, que Deus continue te abençoando, né? Eu tenho certeza que tu tens uma missão importantíssima para ser cumprida aqui e tu já estás cumprindo com ela. Então, que Deus continue te abençoando, tá bem? Obrigada. Muito obrigado, tá? Bem, é como eu quase sempre digo isso aqui, né? Que é a questão do qual é o objetivo do programa, qual foi o objetivo hoje. Eu tenho certeza que alcançamos, né? Estamos fazendo então o encerramento do Setembro Amarelo. Trouxemos aqui uma pessoa com um conhecimento, com uma vivência muito grande e que nos trouxe aqui de forma muito simples, mas de forma importante e direta, algumas coisas que nós precisamos ouvir e que precisamos agir. E vocês viram como foi o encerramento, né? Ela falou então da questão do respeito. Nós precisamos aumentar cada vez mais o respeito pelo outro, né? O respeito por quem está ao nosso redor. E isso fica então aqui como reflexão para esse programa durante toda a semana. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 21h15, de forma inédita. Depois com mais 3 repetições. Quintas-feiras, às 19h, e depois sextas e domingos, às 23h. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela audiência, uma boa semana e até a semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço!